Bom, agora o 13 em 1 vamos falar sobre as eleições aqui em São Paulo, e o destaque vai para o PSDB e o prefeito João Dória, que deve mesmo concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Quem traz mais detalhes é o Thiago Berraich. Oi, Thiago. Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. O prefeito de São Paulo, João Dória, aceita disputar as prévias pelo PSDB, visando concorrer ao governo do estado de São Paulo. Nesse momento, uma comitiva tucana está no diretório estadual entregando 1.400 assinaturas em apoio à participação de João Dória nas prévias. Ele deve concorrer com o empresário Luiz Felipe Dávila, com o suplente de senador José Aníbal e com o secretário de Desenvolvimento do Estado, Floriano Pêsaro. Hoje cedo, recebemos nos nossos estúdios o ex-prefeito e ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, cotado para ser vice de João Dória. Ele afirma que a população vai entender se o prefeito deixar a capital para concorrer ao governo do Estado. O cargo de governador do Estado, ele tem muita presença na cidade de São Paulo. Então, caso isso aconteça, assim como aconteceu com o então prefeito José Serra, o prefeito João Dória não estará abandonando a cidade, ele estará mudando de posto para continuar ajudando a cidade. E a cidade entende isso. Lembrando que as prévias do PSDB estão marcadas para os dias 18 e 25 de março, antes do prazo limite, 7 de abril, para que João Dória deixe a capital paulista e vá concorrer ao governo do estado de São Paulo. Claro, se vencer as prévias. Bom programa a todos. Não é bem assim, né, Vera? O ministro Gilberto Kassab é um fenômeno da política, né? É um sobrevivente. Mas ele tem um time político impressionante, né? Agora com... até demais, né? Às vezes esse timing é de um dia para o outro. Ele era ministro da Dilma até o dia do impeachment, não é até a véspera, até o dia. Aí ela foi empichada, ele saiu umas poucas horas antes da Câmara votar, mandou a carta. No dia seguinte estava lá com o Temer perfilado, sendo nomeado ministro em outra pasta. Então, por isso ele fala, ele acha que todo mundo vai entender, e não é bem assim. Para as pessoas comuns, essa sem cerimônia com que os políticos trocam de lado, não é algo tão fácil de entender, Patrick. E eu vejo já uma reação muito grande nas redes sociais a essa decisão do prefeito João Dória de deixar a prefeitura para concorrer ao governo do estado. E aí não tem nada disso de apelo, de ser levado. Ele está querendo criar toda uma mise-en-scène para isso, né? Então hoje quem vai levar a sua inscrição nas prévias não é ele próprio, são os seus apoiadores. E aí ele buscou apoiadores de várias diferentes representações do PSDB para mostrar que isso é difundido no partido. Então vai uma vereadora, vai o presidente do diretório municipal, vai o presidente da Assembleia. Ele tentou também o apoio da bancada inteira federal, teve na quarta-feira lá em Brasília, não conseguiu a maioria, mas vai o líder, Ricardo Trípoli. Então ele vai tentando mostrar que tem o apoio majoritário do partido para constranger os seus adversários a desistirem antes de domingo. O melhor dos mundos para ele é que não haja prévias. Ele contava que o Geraldo Alckmin fosse fazer esse trabalho para ele, não é do feitio do Alckmin pôr sua mão em nenhuma disputa que esteja muito acirrada. Ele deixa a coisa correr, depois conta os corpos e pega os vivos. É assim que ele lida com esse tipo de situação. Então o Dória errou, se imaginou que seu amigo Geraldo Alckmin ia lá meter as mãos dele nesse negócio. Então ele deixou correr solto. Não acho que a essa altura todos os oponentes vão desistir. Não vejo o Luiz Felipe Dávila fazendo isso e nem o Zé Aníbal. O Floriano Pêsaro pode sim vir a desistir, deve fazê-lo amanhã, pelo que eu apurei. Então vai ter prévias, o Dória deve ser o grande campeão, não só por ele próprio, mas porque tem trabalhando a seu favor alguém que tem máquina no partido, que é o vice, Bruno Covas, que herda a prefeitura e já se candidata a uma reeleição. Então é isso, o eleitor de São Paulo vai vendo esse balé sem entender direito por que as pessoas estão se unindo, uma vez que o partido do Gilberto Kassab esteve com a Marta Suplicy contra o Dória. O André Matarazzo saiu do PSDB para não apoiar o Dória, está no PSD, é o presidente municipal do PSD do Kassab. Então as pessoas ficam achando tudo isso um grande déjà vu das piores práticas políticas. E até há pouco tempo ele falava do Meirelles também como candidato, e aí ele já abriu mão, né? Acho que ele até já foi. Vai lá, o Andreasa. Eu convido o nosso ouvinte que tiver tempo, se tiver tempo, para que ouça, está disponível aí nos canais da Jovem Pan,
a entrevista do Gilberto Kassab hoje, essa a que fizemos referência, que o Thiago Berras fez referência hoje no Jornal da Manhã. Porque o Gilberto Kassab, goste-se ou não dele, é um bom analista político, estava especialmente sincero hoje. Fez algumas projeções muito interessantes de cenário para o governo do estado. Ele está muito convicto da candidatura do João Dória, inclusive ele não tem a menor dúvida de que o Dória será o candidato do PSDB com o apoio do PSD e, uma vez assim, candidato favorito à vitória no governo do estado. Inclusive avaliando que o João Dória vai ser um motor importante para a candidatura do Geraldo Alckmin no plano nacional. Ele acredita muito na candidatura do Geraldo Alckmin a presidente, faz uma avaliação, não é por isso que eu estou elogiando não, muito parecida com a minha, sobre as possibilidades de a gente ter uma reprodução de segundo turno establishment tradicional, PT versus PSDB, é uma tese que eu tenho defendido aqui. Ele falou sobre isso, embora não descarte, não se pode descartar mesmo a resiliência do Jair Bolsonaro como player nesse cenário. É muito interessante a entrevista. E o João Dória vai para a sua segunda prévia, né? Venceu para prefeito, nós lembramos disso, numa disputa sanguinária naquela ocasião, que resultou nesse cenário de conflagrado que a Vera fez referência. Vai para a sua segunda prévia, me parece, num cenário mais pacificado. Como a Vera disse, acredito que haverá disputa, mas ele é o franco favorito e é bom que haja disputa para ele. Para que ele saia cacifado, mais cacifado do partido. Concordo que o eleitor de São Paulo, o eleitor de modo geral, fica confuso com essa dança das cadeiras, com um prefeito que deixa a prefeitura para disputar o governo do estado, mas acho também que há tempo suficiente para que isso seja resolvido com uma máquina de propaganda muito forte, a máquina estadual a favor dele, apesar do Márcio França assumir, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O PSDB é muito forte no estado de São Paulo. As condições do João Dória a governador de São Paulo são muito boas, porque me parece que ele aprendeu bastante com o seu desastrado lançamento a presidente, a sua tentativa de se colocar como candidato a presidente do PSDB. Ali, ele atravessou a máquina partidária, enfrentou adversidades internas que superou, aprendeu e agora parece caminhar direitinho, como mostra essa romaria para a apresentação da candidatura dele. Que coisa, rapaz. Toma uma aguinha que passa, pô. Ô Madureira, bom, já a gente vai, claro, inclusive ver, né, ouvir o que os nossos ouvintes pensam a esse respeito, é a pergunta hoje do nosso WhatsApp. Mas, ô Madu, você acha que o eleitor vai entender essa saída do Dória, tentando aí o governo do estado? Primeiro, eu quero uma coisa que me ocorreu agora. Eu acho que o João Dória é o irmão caçula do Chiquinho Scarpa. Não parece, não? E também foi criado a Pires de Leite. Ele nunca está satisfeito, cara. É prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo é coisa pra caramba, ô João Dória. Por que você não trata de ser um bom prefeito de São Paulo? Né? Tentou se lançar a presidência da República. Não satisfeito, agora vai que esse governador do estado de São Paulo é um alpinista da política. Agora, o político brasileiro é interessante que ele não dá ponto sem nó. Você vê que a convenção do PSDB agora é dia 17 e 18. Né? A janela acaba 7 de abril, né? O deadline é só 7 de abril para você trocar de partido, para você se desincompatibilizar. Quer dizer, quem perder... Ninguém precisa se desincompatibilizar, né? Se você perde lá as prévias, se você pode continuar no carro que você estava, aí fica tudo certo, ninguém perde nada. Isso é curiosíssimo isso, né? Você mostra um oportunismo, para mim, sem vergonha. Você fazer as prévias antes de você ter a data final, para que, inclusive, quem perder as prévias tem a chance de mudar de partido, né? De ser acusado por outro partido, que lhe dê legenda. Cara, isso é de um oportunismo. Eu acho que isso... Perdão, acho que a atuação da Andreasa me atacou agora. Isso é de um oportunismo muito rastaquera. Deixa eu só falar uma coisa, tem alguns componentes que a gente vai ter que observar para ver se esse favoritismo do prefeito se confirma. Eu concordo que ele é favorito, o PSDB tem a maioria das prefeituras, etc.
Mas quando a gente teve uma disputa parecida entre um tucano e um aliado em 2008, com o próprio Geraldo Alckmin, quem era o incumbente, quem estava com a caneta na mão, que era o próprio Gilberto Kassab, levou vantagem. Então não é desprezível essa máquina, e o Márcio França já disse que está disposto a usá-la da pior maneira para se fazer viável ali politicamente. Então esse embate não é confortável para o Dória e não é confortável para o Alckmin, porque vão ser dois aliados seus duelando. Não vejo o Márcio França como alguém capaz de ser sutil num duelo, ele é mais brusco que muito Carlos Marum por aí no modo de fazer política, então vai ter cotovelada. E o próprio Dória sai atritado um pouco com ele, Alckmin, dessa prévia, desse processo. Ele esperava que o Alckmin o puxasse pela mão, até para que ele lá na frente o ajudasse. Então cria já uma mágoa que já houve nesse processo para a presidência. Então tudo não está muito bem azeitado. Se o Paulo Scaff ainda for candidato, é alguém que corre numa faixa muito próxima a ele, Dória. Já tem um recall, já participou duas vezes, né? Então tem alguns fatores que ele tem que tirar da frente para exercer esse favoritismo que o Andreasa aponta, com o qual eu concordo, mas eu acho que nessa eleição de 2018 tudo é mais nuançado do que nas anteriores. É bem lembrado, né, o Andreasa, esse episódio de 2018 aqui que a Vera trouxe, quando o Alckmin concorreu à prefeitura e perdeu, não foi nem pro segundo turno, né, Vera? Se não me engano, não foi nem pro segundo turno. Enfim. Sim. E acho que não dá para desprezar mesmo o Scaff aqui, que teve uma votação até expressiva na última eleição, mas vai lá. Pois é, não se sabe se o Scaff vai para Senado ou para governador do estado, mas o fato é que com o volume de candidatos que se desenha, com o cenário que se desenha, o fato novo também é o seguinte: dificilmente não haverá segundo turno nessa eleição para governador de São Paulo, ao contrário do que aconteceu em 2014. Isso quer dizer que essa disputa entre antigos aliados, né, antigos aliados do Geraldo Alckmin, essa disputa entre João Dória e Márcio França, pode causar fraturas incontornáveis para um apoio, para uma aliança no segundo turno. Também tem essa dimensão importante dos arranjos que precisam ser feitos projetando a realidade diferente. Não há reeleição. O Márcio França não será candidato à reeleição, embora esteja no cargo. Tem um aspecto diferente, é uma eleição de jogadores novos no cenário. Então, existe sim o favoritismo do João Dória, mas a Vera tem razão, a situação é mais complexa do que isso. Eu só falei do favoritismo do Dória porque me lembrei da pesquisa recente do Paraná Pesquisa, exclusivamente em São Paulo, em que ele, ainda na condição de prefeito, ainda não candidato, aparece, a meu ver, surpreendentemente, numa posição muito favorável, liderando alguns cenários. É uma posição favorável para a largada, mas vamos ver, o jogo tem que ser jogado. Madu, rapidamente pra gente ir pra nossa última parada. A última parada não, nossa primeira parada, na verdade. Eu vou só rapidamente dizer, olha, como a Vera alertou, a gente pode ter surpresas aí nessa convenção, né? Eu particularmente gostaria muito de ver o Luiz Felipe Dávila, por exemplo, concorrendo ao governo do estado de São Paulo, né? Mas é uma coisa de simpatia pessoal, né? Eu acho que valeria a pena.